relação da Unimed Erechim com a comunidade é visceral, justamente pela Unimed ser uma cooperativa. A cooperativa, entre seus princípios, está atuar junto com a comunidade. A cooperativa tem as suas raízes na comunidade. A Unimed Erechim fornece o que tem de melhor na saúde suplementar no Brasil, inclusive na nossa região, com seus 220 médicos. Os ganhos da comunidade com a Unimed Erechim ou com as demais Unimed são imensos. Isso fica comprovado no reconhecimento pelas diversas instituições, como Assembleias Legislativas e outros prêmios de ação junto à comunidade. Além da saúde em si, há todo um trabalho de prevenção. A Unimed Erechim, como operadora de plano de saúde, oferece à comunidade um serviço extremamente diferenciado. Os resultados são os melhores, pela facilidade do contato com a alta direção, como pelo serviço que a Unimed oferece e é reconhecido até por instituições internacionais. A Unimed está inserida em todo o sistema de saúde da região e as parcerias com os nossos fornecedores, laboratórios, clínicas, é absolutamente fundamental para que todo esse conjunto que resulta no melhor atendimento ao nosso cliente funcione perfeitamente bem. Não seria viável essa qualidade que a gente apresenta se não tivéssemos essa parceria firme e profícua. O futuro é o melhor possível. Estamos aí iniciando as obras da nova sede, onde vamos concentrar todos os serviços oferecidos pela cooperativa, e isso vai dar um salto de qualidade muito grande no atendimento aos nossos usuários. A Unimed tende a crescer, tende a aglutinar os médicos, tende a aglutinar os fornecedores e hoje já colabora com a tecnologia nos hospitais, nas clínicas, e o futuro da saúde da nossa região está garantido. A Unimed é uma cooperativa de médicos e uma operadora de planos de saúde. Essa associação, essa simbiose, oferece o que há de melhor no atendimento à saúde da população hoje.
amigo? Se machucou? Não foi nada, não. Foi nada, não, senhor. Você não Tá quer que eu tudo te bem. leve em algum lugar, não? Não precisa, não. Não precisa, não. Peraí, vamos chamar uma ambulância. Não precisa, não, senhor. Não precisa, não, senhor. Tá tudo bem. Tem certeza que tá bem, rapaz? Tá tudo bem, senhor. Desculpa, senhor. Tudo bem. Bom dia. Meu nome é professor Otávio. Eu vou ser o professor de história de vocês. Eu queria pedir desculpas pelo meu atraso. Eu não costumo me atrasar, mas infelizmente aconteceu um problema bastante grave. É que a festa foi até de manhã. Como é que é teu nome? Ivandro. Ah, você é o Evandro. Evandro, eu posso te garantir que eu não tive nenhuma festa. Sei. É pena que o mesmo eu não possa dizer do rapaz que se colocou na frente do meu carro. Eu vi o acidente. Estava vindo com meu pai e vimos aquela cena. Imagina só, um mestre em história atropelando o mendigo mais famoso da cidade. E você? Eu? Como é seu nome? É Mariana. Bom, vamos começar a nossa aula então? (12 de março) é o começo dos nossos trabalhos. Professor, sabe quem é aquele homem que o senhor atropelou? Olha, eu não atropelei ninguém. O rapaz é que se colocou na frente do meu carro. Professor, eu não quis falar nada que te ofendesse. Eu só falei do rapaz que comentaram na sala. O mendigo.
Enfim, o senhor sabe quem é ele? Não, eu não conheço ninguém na cidade. Eu cheguei aqui apenas há uma semana. Ele é meu pai. Que é seu pai? Mas como assim? Ele é tão moço? Sim, ele é bem jovem. A minha mãe também. Ela engravidou quando tinha 15 anos. O meu pai não é um mendigo. Ele sabe muito sobre essa cidade. Por isso eu me aproximei do senhor. Eu também tenho no sangue a paixão pelo passado. Éramos uma linda família. Olá. Você se lembra de mim? Lembro, claro. O senhor foi quem me ajudou quando caí em frente do seu carro hoje. Gostei muito do senhor. Parece ser um bom homem. Mas por que veio me procurar? Bom, eu soube que você conhece muitas histórias sobre essa região. Eu sou o novo professor da escola. Eu estou precisando coletar novas informações sobre a cidade. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Otávio. Muito prazer, prazer todo meu, Josué. Josué, a sua filha me disse que o seu pai foi um grande historiador. Será que ele te contou alguma coisa sobre Paiol Grande? Você quer mesmo saber? Claro que quero, por isso te procurei. Bem, como meu velho pai me contava, nessa região existiam somente pinheiros centenários. E com a instalação da estrada de ferro, tudo foi se modificando. Várias famílias chegaram de vários lugares do país e de outros países também, imigrantes. E eles deram o nome de Paiol Grande. Hoje é Grande Erechim. Sim, ainda lembro de uma vez que nós saímos e ele me mostrou onde era as araucárias, essas que têm muito mais de 100 anos. Estamos diante da estação ferroviária de Estação. Foi aqui que chegaram os primeiros imigrantes que iriam colonizar toda a vasta região do Alto Uruguai. Os primeiros 36 colonizadores que chegaram na região do Alto Uruguai desceram nesta estação. Assim que chegaram, logo sentiram que aqui não havia água. Sendo assim, percorreram exatamente onde se encontra hoje a cidade de Getúlio Vargas, que naquela época se chamava Erechim. A ferrovia São Paulo-Rio Grande, aqui para a nossa região da ex-colônia Erechim, ela faz parte essencial do eixo ferroviário da colônia. Então, a colonização, ela está baseada em cima deste eixo, desta espinha dorsal. E esta espinha dorsal é concebida e planejada minuciosamente pelos governos da República aqui do Rio Grande, principalmente por Torres Gonçalves, né? Tendo como centro Erechim, a ex-Paiol Grande, a atual Erechim, como uma capital regional, a capital da colônia, a sede da colônia, e intermediando de uma maneira logística, de uma maneira a atender às necessidades da colônia, pontos ou estações intermediárias
Então você vai ter, por exemplo, entre Marcelino Ramos, a porteira do Rio Grande, né, e Erechim, pontos intermediários, estações intermediárias, como viadutos, como Gaurama, e entre viadutos e Marcelino Ramos, a estaçãozinha de Canavial. E entre Gaurama e Erechim, a estaçãozinha de Baliza. E entre Erechim e Getúlio Vargas, a estaçãozinha de Capoeirê. Isso se destinava a que nessas estaçõezinhas havia planejado, havia previsto, como de fato foi implantado, um espaço para uma vila, tende com lotes e com chácaras. Uma pequena vila para intermediar pontos urbanos, cidades um pouco maiores ou maiores, enfim. Isto era para atender, estas estaçõezinhas era para atender o escoamento da pequena produção, do pequeno excedente de produção agrícola ou agropecuária, e para atender as necessidades da população da colônia ao redor. Então, é dentro de um planejamento macro que são previstas essas estações, concebendo a ferrovia como o eixo, como a espinha dorsal mestra da colonização, dentro de um projeto logístico, de um projeto integrado, articulado, como foi a colônia Erechim. Eu nasci em 1926, vim morar em Erechim, uma criança ainda, em 1934. Meu pai, Ernesto Pedrolo, veio para Erechim em 1908, junto com o pai, com a família dele, o pai e a mãe, trazendo a estrada de ferro. Ele veio como empreiteiro da obra, né? Meu avô era Antenor Pedrolo. A primeira casa de madeira serrada feita em Erechim foi feita pelo meu avô, para a família do pai. Ele era solteiro na época, né? A minha avó tinha o prédio onde é o esponqueado, era da minha avó. Ela que construiu, a Elisa Vac. E aqui ela viveu, só que ela fazia partos e nunca cobrava. Só que naquela época, quando tinha uma parturiente lá, não sei aonde, ia a cavalo, ficava 2, 3 dias, às vezes até que nascesse o nenê. Ela vivia andando, fazendo partos. E pelo que eu sei, ela não cobrava. O trem de passageiros foi inaugurado em 1910. Saía de Passo Fundo às 7h20 da manhã, passando pelas estações de Coxilha, Sertão, Estação, Erebango, Capoeirê, Paiol Grande, Baliza, Gaurama, Viadutos, Canavial e Marcelino Ramos. O trajeto era de 180 quilômetros e levava 12 horas para percorrer. Eu nasci em Getúlio Vargas, naquela época era Erechim. Foi em 1918. Meu pai era libanês, ele veio do Líbano e encontrou a mãe em Caxias. Lá eles casaram e os 4 primeiros dos meus irmãos nasceram lá. Eu fui a quinta, nasci aqui em Getúlio, que era Erechim. Andei por essa cidade de ferro, daqui a Passo Fundo, daqui a Gaurama. É uma pena que não continua. Acho que deveria ter continuado. Mesmo nós fazíamos, às vezes, passeios daqui até Marcelino de trem com as alunas. Era muito interessante. O que eu gostaria de dizer é que a vida é alguma coisa tão importante que não dá para desperdiçar. A ferrovia, como eu disse, é a espinha dorsal, é o eixo central e ao redor do qual vão se articular vai se articular o povoamento, a ocupação das colônias e os caminhos secundários, caminhos vicinais.
Então, o próprio planejamento, a demarcação dos lotes e dos povoados ao longo desta via férrea é concebido para que todos os colonos, todos os habitantes possam ter uma saída e possam dar escoamento aos seus produtos dentro do eixo central, do eixo maior da ferrovia São Paulo-Rio Grande. Estamos diante da estação ferroviária de Capoeirê. Foi exatamente neste lugar que o engenheiro Carlos Torres Gonçalves provocou o desvio do traçado da ferrovia para o povoado de Paiol Grande, porque lá deveria ser a sede definitiva da colônia. Indo para a baliza era o traçado original, quer dizer, o traçado original seria partir de Capoeirê para a baliza. Entretanto, o engenheiro Carlos Torres Gonçalves provocou o desvio do traçado para Paiol Grande, porque lá deveria ser a sede definitiva da colônia Erechim. Basta dizer que no ano de 1916, o escritório da Comissão de Terras foi transferido para o Castelinho. Meu pai fez uma cirurgia em 1967, aqui na região, e na época o médico deixou dentro, quando fez a cirurgia, deixou gaze, tesoura, bisturi e fechou. E meu pai não melhorava. A única solução encontrada na minha cidade pelo médico depois, quando o pai retornou à minha cidade, foi de o pai ir a Santa Maria. Na época, para ir a Santa Maria não tinha outra forma a não ser de trem. Então o pai foi de trem até Santa Maria. Lá ele ficou 3 meses internado. Não havia meio de comunicação, telefone, como hoje, internet e tudo mais. E a gente não tinha informações se o pai estava vivo ou morto, porque não vinha nada de informações. Depois de 3 meses, o pai retornou até Erechim de trem e depois foi para a minha cidade. Um parente nosso levou ele, enfim, para casa. Então, ali que se deu, nessa época aí, a importância do trem para Erechim, região, enfim, até o estado todo, né? Mas também nós, irmãs, tem uma interferência disso. Quando as irmãs chegam na região, também chegam de trem. E a Gaurama, que na época se chamava Barro, as irmãs chegam ali de trem. E as irmãs contam que iam para casa nas férias, em oportunidades, de trem. Eles saíam de Gaurama, vinham até Erechim, até Getúlio Vargas, Passo Fundo, tudo era feito com trem, não tinha ônibus, outros meios de locomoção, a não ser isso. Ou os antigos jipes rurais, essas coisas. Veja o caso de Canavial, uma pequena estaçãozinha erguida, enfim, para um ponto intermediário, para um vilarejo, no caso o vilarejo de Canavial, a pequena vila, a pequena cidade de Canavial. Na medida que a ferrovia foi retirada, na medida que foi demolida a estaçãozinha, toda aquela população ficou abandonada, ficou sem ter um meio de transporte que antes lhe servia para escoar a sua produção ou para trazer produtos de origem urbano-industrial via o comerciante local, no caso o senhor Orestes Vailate. Na medida que isso foi desfeito, a população ficou abandonada, de maneira que a ferrovia, como um setor importante, estratégico, logístico, deve estar na mão do poder público, na mão do Estado, obviamente um Estado democrático, um Estado controlado pela população. Ficou abandonado e não apenas do ponto de vista econômico, a ferrovia hoje tem precarizado, enfim, o seu leito ferroviário, os seus trilhos, seus dormentes, nesse trecho
nesse trecho Erechim Marcelino Ramos, implica também o resgate de sua memória histórica, do seu patrimônio cultural e dos seus vínculos, não apenas econômicos, mas também afetivos, sentimentais, históricos, para a integralidade das pessoas e da comunidade regional. Bom, eu nasci em Viaduto, lá no Rio Antamansa, em 1919, dia 16 de dezembro. Sou filho de Viadutos. Depois, tinha a escola em Viadutos, eu ia a pé 2 quilômetros todo dia para a escola em Viadutos. Depois de 17 anos, trabalhei também na colônia, depois de 17 anos, eu disse para o meu pai, pai, eu quero estudar. Onde tu quer? Eu vou em Erechim. Tem interno lá, vou ficar interno lá em Erechim. Aí eu fui em Erechim e me formei em Erechim. Fiquei 5 anos interno em Erechim. Aí me formei guarda-livro naquele tempo, não era contador, era guarda-livros. Né? Fiquei interno lá, gastei 25 mil cruzeiros naquele tempo para me formar. E depois para mim em Gaurama, me formei em Gaurama, trabalhei na firma Zordan como contador aqui, que hoje não existe mais, né? E na Pedro Guedes de Companhia Limitada, no Tetilho Linar de Companhia Limitada. E a mina foi levando assim no comércio, né? O trem trouxe muita coisa boa, porque o trem, ele tem uma composição de 10, 12 vagões. Enquanto que um carro, um caminhão, carregava só X unidade, né? O trem não, era uma composição que carregava muita mercadoria, muito produto, entende? Foi um desenvolvimento muito bom naquela época. Não devia ter parado o trem. Uma que era uma vantagem, que a mercadoria transportada pelo trem saía muito mais barata do que caminhão hoje. Saía a metade do preço. Porque a gasolina é cara, né? E a linha é barato. O cara ia carvão, né? A linha. Não era isso, não óleo cru. Ultimamente era o cru que passava as composições aqui, hoje não passa mais. A gente tem saudade do trem, né? Porque o único meio de condução era o trem que passava aqui. O trem, então, quando ele pitava, você sentia uma saudade e tal. E porque ele pegava o trem aqui, ia até Erechim, Passo Fundo, ia a Porto Alegre. Consegui ir a Porto Alegre 2, 3 vezes, inclusive, de trem. Só que demorava 2 dias, né? 3 dias para chegar lá. Mas era bonito, porque não tinha ônibus naquela época. Um fato importante que deve ser levado em conta é que as estações ferroviárias eram lugares de muito movimento, ativo movimento de estudantes, de empresários, da sociedade em geral, que usava a ferrovia para os mais diversos locais. Por exemplo, havia o trem internacional que saía de Montevidéu e ia até o Rio de Janeiro. Muitas mulheres saíam de Montevidéu para ir conhecer as novidades da moda no Rio de Janeiro. O trem internacional só parava em Paiol Grande, em Marcelino Ramos e União da Vitória. Era o trem mais chique da época. Somente as famílias abonadas podiam viajar no trem internacional. Especificamente para a nossa região, onde já estamos comemorando 100 anos da nossa ferrovia, nós temos uma vontade extrema de que ela seja reativada, porque entendemos que numa questão de economia para a nossa região iria trazer muitos benefícios, Nós fazem muitos anos que as lideranças todas estão lutando para que a gente tenha fomentado na nossa região, especificamente na nossa região do Alto Uruguai, a questão do turismo. E um trem hoje, interligando as nossas cidades, interligando essas belezas naturais que nós temos, fomentaria isso, incentivaria o nosso turismo e com certeza os olhos se voltariam para a nossa região de uma outra forma. Nós teríamos, Osnei, na verdade, um outro olhar para a nossa região. E isso é importante, isso faz com que as pessoas cresçam, a nossa região cresça, né, que haja um novo panorama econômico da nossa região.
Sob ponto de vista humano, nós não podemos negar que a ferrovia se constitui num grande cemitério humano, a exemplo da usina de Itaipu, da ponte Rio-Niterói, do canal de Suez ou do canal de Panamá. Digo isso em virtude de a enorme quantidade de vidas humanas que foram consumidas no trabalho diário de 16 horas. 16 horas com uma alimentação precária e, sobretudo, pelos maus tratos. Porque, na verdade, os que comandavam as turmas, os capatazes, usavam métodos truculentos e muito autoritarismo num trabalho semi-escravo. Muitos destes trabalhadores jazem esquecidos sem nenhuma sepultura ao longo da ferrovia. Quero destacar que de Gaurama a Viadutos há uma declividade de cerca de 400 metros, onde foram necessários a construção de 5 viadutos. Está toda a exuberância da técnica belga, do progresso, da tecnologia. E isso nos remete a uma profunda reflexão do quanto foi necessário o esforço humano. E aí também nós tivemos grandes perdas humanas na construção dos viadutos. A importância da reativação da ferrovia, além do valor, da importância comercial que ela tem no transporte de cargas, para nós que trabalhamos efetivamente na área do turismo e da cultura, nós com certeza vamos ter uma diferença assim, visível. Tamanha é a importância de nós termos a reativação da ferrovia, porque nós temos que analisar o seguinte sentido, que o turismo na nossa região, para que efetivamente nós tenhamos um produto, para que nós tenhamos o carro-chefe, seria o trem, seria a malha ferroviária ativada novamente, seria um passeio de trem turístico, porque a partir deste passeio, a partir do momento que o turista está em Erechim para efetivamente fazer este passeio, ele também vai poder conhecer toda a beleza da nossa região do Alto Uruguai, toda a beleza do nosso Erechim, que tem muito por mostrar e as pessoas muitas vezes desconhecem isso. Então, a ferrovia, ela vai articular, vai centralizar os caminhos rodoviários, os caminhos vicinais, as estradas municipais, entende? E, inclusive, aqui no Rio Grande, haverá um plano viário polarizado ou centralizado pela ferrovia, que vai ter 2 eixos em forma de cruz. O eixo polarizado pela Rio Grande, São Paulo, entende? No sentido norte-sul, e um eixo, um arco, melhor dizendo, que do extremo sul do Rio Grande articula a região, a fronteira oeste, articula a parte norte e a parte próxima do Oceano Atlântico, articulando e convergindo todos estes ramais para o Porto de Rio Grande, que era o único e grande porto de entrada e saída de pessoas ou de produtos. Segundo os depoimentos dos pioneiros de Erechim, era muito grande a criminalidade nos primórdios de Paiol Grande. Invariavelmente, nos finais de semana, aqueles que trabalhavam na ferrovia e aqueles que trabalhavam nos ervais folgavam e se encontravam nos botecos. No menor desentendimento, tudo era resolvido de forma pessoal, na arma branca ou com arma de fogo. Gelsomina Carraro foi testemunha ocular destes acontecimentos. Inclusive, nessa época, não se conhecia caixão mortuário na Vila Paiol Grande. As pessoas eram enterradas em um lençol e como jogavam, ficava. Segundo o depoimento de Paulina Pedrolo, cada domingo era mais ou menos um morto. Eles eram sepultados próximos ao viaduto Rubem Berta. E o criminoso era capturado e amarrado numa árvore, porque inexistia cadeia naquele tempo. Olha, por diversos motivos nós temos que trazer essa estrada de ferro ativa de novo. O principal deles, na minha concepção, é o aspecto econômico.
O aspecto econômico, por quê? Porque a estrada de ferro, além de baratear, com a quantidade da atividade econômica que tem aumentado muito, o transporte é todo terrestre. Então, e já não as estradas não estão mais aguentando, os custos já estão muito altos, e a estrada de ferro vem numa lógica para diminuir custos, para, vamos dizer assim, para ter outra malha, outro modal de transportes, e é determinante para uma região como a nossa trazer de volta a estrada de ferro. Pode ter a certeza absoluta que nós temos muito a ganhar, mas também por parte vamos dizer assim, do processo histórico, é muito bom nós trazer de volta uma estrada de ferro que nos fez o que nós somos hoje. Estamos na localidade de Baliza, mais propriamente, distrito de Gaurama. A estação ferroviária funcionava neste local. Hoje, a única coisa que resta neste lugar são estas pedras que eu estou pisando agora, essa estrutura, esse conjunto de pedras. É tudo que restou da bela estação inaugurada no ano de 1910. A Vila Baliza foi próspera em muitos sentidos. Nós tivemos aqui professores, funcionários públicos, marceneiros, fabricantes de violinos, e as duas riquezas principais de exportação era a madeira e também a banha. O que resta da bela estação ferroviária de Baliza é um conjunto de pedras que jazem abandonadas no meio do capim. Com isso, não podemos contemplar nem a história, nem a memória e nem a nossa identidade. Respeitável público, orgulhosamente o Leprechaun Pub tem a honra de apresentar para vocês esse trio composto por Serginho Íntica, Naldi Dalpisolo e Paulo Casarim, que vão aquecer e embalar a noite de todos vocês. Então, tenho a honra de apresentar com vocês The Crazy Boys! Obrigado. O Crazy Boys começou Naldi, Pedrinho, Paulo, Miller, Wagner, Cruz Amarelo, e depois foi que eu entrei na banda. E aí acabou que eu fui convidado pelo Zezo para entrar na banda. Nunca mais saí, né? Tô até hoje. Então, a trajetória dos Crazy Boys foi uma coisa muito interessante para todos nós, para a vida particular, porque sempre fomos considerados como músicos que se representavam os Beatles no Rio Grande do Sul. Crazy Boys, uma história desde os anos 60 até hoje, estamos aí. Saudade daquele tempo, de hoje, nós ainda estamos aqui, ainda estamos fazendo. Então, eu diria que é marcante cada dia que passa, cada momento que a gente se encontra numa entrevista como agora, ou fazendo um som para nossa galera, nossos amigos que nos acompanham desde aquele tempo, casais e filhos jovens. Isso é uma alegria, isso é Crazy Boys. Foi assim que nós nascemos, numa alegria, no meio de um acontecimento social, como foi a inauguração na época da TV Erechim. Nós nascemos ali no meio, nasceu uma história, nasceu Crazy Boys, e eu tenho muito orgulho de ter sido um dos fundadores da banda, com muito prazer. Eu tocava em outras bandas e tive o prazer de ser convidado pelo Naldi e o Pedrinho. Na época eu tocava nos King Boys, até lembro. Naldi e o Pedrinho passaram de Kombi ali na esquina. No meu lugar, né? E o Serginho, porque na época, infelizmente, o Zezo, que era o guitarrista, morreu num acidente, e o Serginho tocava guitarra e tocava teclado, aliás. E aí, a gente tá precisando de um tecladista, aquela coisa. Me convidaram para entrar na banda.
comecei minha carreira muito cedo. Desde menino já tocava, comecei a estudar música. E depois veio as bandas de baile, que a gente formou por aqui, por Erechim. Toquei em várias bandas aqui, Crazy Boys, King Boys, Explosivos, Ipanemas. Mas chegou um momento que eu senti necessidade de algo mais e resolvi ir para o Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de tocar com o Bicho da Seda, me convidaram. Uma banda aqui do Rio Grande do Sul, mas estavam radicados no Rio de Janeiro, é uma banda famosa dos anos 70. Em 81 eu tive a oportunidade de tocar no festival MPB Shell de 81. O Lulu me chamou, o Lulu também estava começando, o Lulu Santos, começando a carreira. Mais um convite, fui tocar com o Tutti Frutti de São Paulo. O grande momento da minha carreira foi quando o Pepeu Gomes me chamou para tocar. Pepeu Gomes, eu tive a oportunidade de tocar na Europa, Estados Unidos, o Brasil inteiro. Fomos tocar no Rock in Rio em 85, que para mim foi um grande marco do rock brasileiro. Até chegar em 95, fui convidado pelo Humberto Gessinger para tocar no Engenheiros do Havaí. Eu já, apesar de já ter rodado bastante, a gente ia gravar um disco fora do Brasil, em Los Angeles. Outra experiência maravilhosa que eu tive, voltando aqui para o Rio Grande do Sul, foi encontrar em Erechim um diretor de cinema, Osneide Lima, um grande batalhador, que mesmo sem recursos, sem incentivo, conseguiu fazer vários filmes. E para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu gosto de fazer as trilhas. E isso aí também foi uma oportunidade bacana de ampliar a minha carreira em outra área, que é o cinema. Apesar da ferrovia ter sido a alma da colonização da região, o povo trabalhador não enriqueceu com ela. A região do Alto Uruguai, na verdade, apenas conseguiu sobreviver. Por outro lado, sem a ferrovia, a colonização não teria sido possível. Neste aspecto, podemos afirmar que a ferrovia foi a alma da colonização. Poucos enriqueceram com ela. Para o índio, o caboclo nada representou. Para quem lutou, para quem trabalhou, apenas sobreviveu. Os que enriqueceram ficaram fora da região do Alto Uruguai. Eu inventei de comprar uma carroça, porque tinha bastante serviço, né, na ferroviária. Aí eu comecei a trabalhar de carroça, aí fui na ferroviária trabalhar lá, descarregar vagões, puxar madeira, fazia tudo isso aí. Mas nós era em 15 carroças ali que trabalhava ali. O primeiro rádio que eu comprei foi de um colega meu, carroceiro. Não me engano, ele tinha vindo da Rússia e ele trouxe aquele rádio, né? E ele arrumou um outro rádio e me vendeu aquele lá para mim. Só havia falar que com o tempo ia vir um aparelho com imagem. Não, nem acreditava, acreditava onde, rapaz? Vai saber lá que vem uma imagem lá do estrangeiro aqui, rapaz, naquele tempo, nem falar. No dia 3 de outubro de 1910, chegava em Paiol Grande, vindo de Passo Fundo, o primeiro trem de passageiros. Isso ocorreu exatamente 2 anos após a criação da colônia Erechim, que tinha como principal objetivo promover a colonização desta região Alto Uruguai. O trem inicialmente realizava 4 viagens toda semana, trazendo imigrantes que para cá vieram, imigrantes de diversas etnias e sobretudo descendentes de europeus, que vieram atraídos pelas terras férteis e pela necessidade de encontrarem um local para trabalhar. A estrada de ferro, cortando a mata densa, representou também um corte no tempo e no espaço. Aqui na região Alto Uruguai, desde Passo Fundo até Marcelino Ramos, havia 11 estações do trem. Em torno de cada estação dessas se criaram vilas, distritos e cidades.
A estrada de ferro foi fundamental para o povoamento, para o desenvolvimento econômico, cultural e social da nossa grande região Alto Uruguai. Mas é importante também se dizer que a estrada de ferro possibilitava a relação das nossas famílias com as cidades onde tinham atendimento até à saúde. Eu lembro muito bem que meu pai, há mais de 40 anos atrás, foi a São Paulo com o trem fazer uma cirurgia, que era o único local possível que se podia fazer uma cirurgia pelo atendimento público. Infelizmente, o que nós vemos nesses anos, nesses últimos 15, 20, 30 anos, praticamente uma política de desmonte da estrutura férrea brasileira, dessa estratégia correta que se desenvolveu os países da Europa, os Estados Unidos, de desenvolver os seus países pelas ferrovias. E foi feito um movimento de desmonte e depois de privatização de toda essa estrutura pública, estatal, no nosso país. Infelizmente, nos últimos 13 anos, ela foi privatizada, foi abandonada e nós temos uma estrutura aqui jogada no meio da mata, sem nenhuma utilização. Isso, na minha opinião, é um crime que se cometeu, um grande erro estratégico, não ideológico, não por defender uma visão de uma estatal, mas um grande erro estratégico econômico. Nós aumentamos o custo dos bens que foram trazidos para a região, nós aumentamos o custo do transporte, porque a única alternativa de transportar os produtos de fora para cá e daqui para fora foi via rodoviária. Então se aumentou o custo dos bens de consumo da nossa região, se aumentou o custo dos produtos que foram comercializados para fora da nossa região. A maior influência é que a Cotrel nasceu ao lado da rede ferroviária. E na época se tinha essa estrada como a grande movimentadora de mercadorias, tanto para carregamento quanto para descarga. A ponto de que as grandes unidades de Erechim, da Cotrel, estão com os terminais, inclusive, da rede ferroviária em seu interior, com terminais tanto para carregamento quanto para descarga e também outras mercadorias. E isso exemplifica de que o nascimento com o moinho de trigo aqui em Erechim foi o primeiro investimento da Cotrel, justamente porque estava ao lado da rede ferroviária. Após vieram os frigoríficos, que também estão ao lado. Depois veio a central de insumos agrícolas com terminais de calcário e fertilizantes. E mais recentemente a grande unidade de recebimento de grãos da Cotrel, que foi justamente escolhida uma área estrategicamente colocada ao lado da rede ferroviária, porque também se entendia ainda que seria a grande movimentadora de carga essa estrada. E hoje não é mais, inclusive com esses terminais, sendo inclusive, assim como a estrada, ao longo de Erechim, Passo Fundo e Marcelino Ramos, está desativada e praticamente esse investimento não tendo mais nenhum significado atualmente. Para falar em ferrovias na nossa região, primeiro precisamos denunciar o crime que foi a privatização e o custo econômico que a nossa região está pagando, o aumento dos fretes, o aumento do transporte, tanto dos produtos, dos insumos para a produção agrícola, bem como dos produtos industrializados posteriormente. Segunda questão importante destacar é que uma empresa que recebe uma concessão de um serviço público é para prestar o serviço no interesse da sociedade e não no interesse da empresa. A importância que tem a reativação dos trens, a retomada da operação dos trens na nossa região é para acelerar o processo de desenvolvimento e baixar o custo do transporte, tanto dos produtos agrícolas, bem como da diversificada produção industrial da nossa região. Agora temos aí a metalmecânica muito desenvolvida, a construção civil, a indústria do biodiesel, a agroindústria, são produtos de quantidades enormes que precisam ser transportados, tanto levados para cá como exportados. Precisamos também denunciar o abandono de um patrimônio público aqui na nossa região. São milhões que foram investidos e que fizeram a nossa região se desenvolver para construir os trilhos. E no ano que comemoramos o seu centenário, os trens estão suspensos.
além do transporte de carga, poderia ser um grande estímulo ao desenvolvimento do turismo. Na década de 70, ou a década de 70 representou uma linha divisória na história de Erechim. Salienta-se sobretudo o Distrito Industrial, que foi inaugurado em 1978. Hoje representa para Erechim e região um mecanismo de progresso e desenvolvimento, sobretudo com a vinda da BR-153, que nos colocou a meio caminho entre São Paulo e Buenos Aires. A nossa empresa realmente não é uma empresa em si de móveis, mas a fábrica de estruturas metálicas iniciou nesse local. E como eu te diria, assim, para ser início da história, o contador é o registrador dos atos e fatos administrativos. E nós hoje aqui estamos registrando os atos e fatos acontecidos há mais de 20 anos, quando em 1981 iniciamos nesta esquina a construção de um pavilhão onde funcionaria as estruturas metálicas e esquadrias metálicas da Alpra Limitada. Aqui trabalhamos até meados de 1986 e depois vendemos essa parte, esse pavilhão, um pavilhãozinho de 15 por 28 de comprimento para a firma Cavaletti, onde o Sr. Mário Cavaletti e os seus irmãos adquiriram essa parte desse pavilhão, onde hoje está essa enorme empresa. Bom, a Cavaletti veio para Erechim em 1974, e com a demanda aumentando, com a nossa visão de futuro, nossa visão de crescimento, buscando ampliação dos nossos negócios, optamos em ampliar aqui no distrito de Erechim. Na época o distrito estava praticamente iniciando e negociamos umas áreas que até então estavam disponíveis, e isso foi em 86. E esse foi o primeiro passo para nós iniciarmos essa nossa trajetória de crescimento aqui no distrito. O Dalprá, na época, tinha uma pequena metalúrgica, e a partir dessa pequena metalúrgica dele, que nós, usando a infraestrutura, o pavilhão que eles tinham aqui, a gente começou a nossa trajetória aqui no distrito. A Cavaletti hoje é uma das empresas líderes no nosso segmento. Nós que viemos de uma família do interior, aquela cultura familiar muito forte, os pais incentivando nós a mantermos essa união familiar. E nós hoje continuamos aqui, todos os irmãos trabalhando juntos, somos em 7 irmãos, e temos hoje um produto, né, como referência no país como um todo. Nós atingimos todo o Brasil, de norte a sul. Somos uma das empresas que mais fabrica unitariamente cadeiras. Temos cadeiras desde as mais básicas até as mais sofisticadas. Procuramos sempre utilizar as melhores técnicas, treinar os nossos funcionários. Esse é um ponto básico. Nós sempre falamos aqui entre nós que o maior patrimônio de qualquer empresa é o ser humano. O futuro dizem que a Deus pertence, mas logicamente nós construímos o futuro. Tudo aquilo que a gente faz hoje certamente se refletirá ali na frente. Nós começamos a empresa então em 1995, né, como uma franquia do atendimento 24 horas inviolável. Depois em 2000 nós nos vinculamos e criamos a logo BC 24 horas, que era a nossa razão social, dos 2 sócios da empresa. Isso gerando até 2005, onde nos incorporamos novamente ao grupo Inviolável, a franquia que hoje está no país todo, né? E direcionando a partir daí com esta logo, fazendo um trabalho na área de prestação de serviço. Nós começamos com 2 funcionários, e mais eu e meu pai. Hoje nós somos em 180 funcionários. A gente tem colaboradores no contexto todo da empresa, né? Começamos eu e meu pai trabalhando na parte de venda, atendimento, na administração, e 2 instaladores no porão da minha casa. Aí nos deslocamos para a Rua Alemanha, ficamos 11 anos trabalhando lá, e há 3 anos estamos colocados aqui na nossa sede própria, nosso espaço hoje,
né? A gente estudou muito aonde trazer, que ficasse central para a cidade, para fácil de saídas, fácil acesso para os nossos clientes, para todo mundo saber. Então acho que a gente ficou no local estratégico. Acho que o Distrito Industrial não só para a gente, para toda a cidade, né? É o grande desenvolvimento. Todo mundo que vem de fora aí, quando você mostra o distrito, o pessoal vê o porquê do progresso de Erechim. Você tem uma força industrial, se desenvolve em qualquer local, né? Então, a representação do Distrito Industrial para Inviolável hoje é um contexto enorme. Eu te falei, ele foi o principal foco da divulgação do nosso trabalho, porque você pega grandes empresas, como aconteceu em algumas logo no início ali, que acreditaram no nosso trabalho, que implantaram o nosso trabalho, isso faz frente a um comércio, a uma residência. E hoje temos a felicidade de ter um percentual grande do Distrito Industrial sendo cuidado por nós, até por esse motivo que a gente tem o deslocamento de a gente chama unidade móvel, né? Trabalhando 24 horas para o distrito, para prestar um serviço mais rápido. Ou seja, a gente tem uma viatura lá diretamente, girando dentro do Distrito Industrial, focando com 2 pontos que a gente chama de base, e cada período ficando na frente dos nossos clientes, em cada região, para um atendimento mais rápido, né? Então, o Distrito Industrial para nós hoje é um dos grandes percentuais, tanto em rentabilidade, como em propaganda, contexto de trabalho, né? E a gente torce muito para que esse distrito desenvolva-se cada vez mais, porque ele é foco para todos, não é só empregos diretamente a quem está lá, é emprego indiretos também. Tipo, o nosso trabalho ele amplia e com isso ele atrai. E a gente precisa de mais gente, né? A gente precisa colocar mais gente pelo fator do distrito. Então essa foi a parte da nossa história, onde aqui nós demos início à área industrial. Isso ocorreu em 1981, para ser bem preciso, como os atos registrados, em 19 de novembro de 1981, nós iniciamos aqui. Era aqui as ruas já traçadas, abertas, delineadas, tudo conforme está hoje, só com uma diferença, era só barro. Não existia asfalto, apenas existia aqui a rede de energia elétrica. Não existia o asfalto de hoje, não existia água da Corsan. Nós tivemos que fazer um poço aqui nesse local, de uns 5 metros de profundidade, onde se tinha água para o abastecimento da indústria, dos banheiros e até a água potável para os funcionários quando não traziam de casa. Então esse foi o início da história aqui da área industrial. Nesse local ainda tem que contar que, além das dificuldades de transporte e tudo, aqui na parte de baixo era tudo aterro sanitário, todo aterro recolhido na cidade, todo lixo recolhido na cidade foi posto aqui, longe de 70 metros daqui. Começou o aterro sanitário da cidade, toda a coleta de lixo diária era depositada aqui, era o verdadeiro lixão da cidade. E isso aqui durou até 1985, início de 86. A Grapol começou em 1988, a Grapol começou numa residência, numa casa particular. Posterior a isso, a gente mudou a fábrica para um pavilhão alugado, e posteriormente veio para o Distrito Industrial há 2 anos atrás, né? Começou como uma brincadeira, na verdade. A gente trabalhava depois do horário, né? Trabalhava em casa, começamos trabalhando em casa, numa garagem, e depois com a entrada do Cristiano, né? Nós éramos em 2 sócios, e com a entrada do meu irmão do Cristiano que a gente começou a levar mais a sério, né? A expansão da empresa, a gente começou com uma loja aqui em Erechim, né? E fomos abrindo novos pontos de vendas diretas a consumidor, com loja em Passo Fundo, loja em Chapecó, a última em Pato Branco, e agora a gente está começando uma nova parte de ampliação da empresa, que é a produção para atacado, né? Então a expansão primeiramente se deu através das lojas, vendendo direto a consumidor, e agora a gente procura uma expansão maior, procurando uma venda e atendendo os 3 estados, atendendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A partir de agora, a nossa expansão vai se dar através da ampliação dos pontos de vendas. O dono dessa empresa que hoje está aqui quis vender. E o meu irmão disse, é um bom negócio, vamos começar. Compramos a empresa dele em 1996. O maior impulso para a nossa empresa foi a barragem de Itá, que pegamos uma licitação e ganhamos numa parte de chumbadores onde ia as turbinas. Então nós ganhamos uma licitação lá onde a empresa impulsionou valendo. Aí partimos para a estrutura metálica, que é o nosso ramo hoje.
A nossa média de montagem semanal fica em torno de 1.000 metros. Nós conseguimos atingir esse número através do bom planejamento. Temos uma equipe de engenheiros responsáveis desde a produção até a montagem, a execução e o planejamento. Também temos uma equipe especializada, uma equipe que recebe treinamento e que trabalha em prol da empresa. A fantasia começou como esquadrias rio-grandense. Quando partimos para a parte metálica, passamos para estruturas metálicas rio-grandense. Fazendo uma obra bem em prazo certo, a coisa se espalha automaticamente. Não existe publicidade melhor do que boca a boca, do que tu fazer o trabalho bem e o outro cliente te indica para outro cliente. A ideia era vir a Erechim colocar simplesmente um depósito. E na chegada aqui fomos recebidos pela então gestão, nos oferecendo a área. Ela começou em 1990 com uma área aí de em torno de 200 metros quadrados de área construída, com 2 equipamentos, somente perfil especial para alguma indústria da época aqui de Erechim, que hoje muitas não existem. O distrito industrial tinha 2 ruas asfaltadas na época. Nós pegamos na época de construção aqui, fomos azarados nos primeiros 3, 4 meses, só choveu. Chegava aqui só com o equipamento da prefeitura para trazer o material para a construção. Ela hoje conta com 7 unidades, 3 que industrializa perfilados, uma que industrializa laminado e as outras 3 são simplesmente revendas. A empresa começou em 1986. Aí comecei no porão de casa, depois veio meus 2 irmãos, que é o David Zorzi e o Rafael Zorzi, fazer parte dessa trajetória. Depois, em 93, nós viemos para o Distrito Industrial, na rua Germano Carlos Knapik, onde ficamos estabelecidos lá por 5 anos. Depois de 5 anos a gente veio nessa localidade onde estamos hoje com a empresa. A gente comprou na época da empresa Zanardo um pavilhão com 3.000 metros quadrados. Hoje estamos com 9.000 metros de área, com mais de 9.000 metros de área construída aqui, mais 3.000 metros alugada da Metalflex. Temos 250 funcionários que fazem parte da nossa equipe, que é o segredo do nosso sucesso, está exatamente nisso, em a gente conseguir manter bons profissionais, bons parceiros dentro da empresa. O segredo é acreditar naquilo que a gente faz, trabalhar sempre sério, com muita seriedade e buscando sempre parcerias internas e externas fortes. É preciso salientar que toda a região do Alto Uruguai está muito bem servida de lagos e rios, um dos fatores essenciais para o progresso da região. Já em 1912, o engenheiro Carlos Torres Gonçalves se mostrava muito preocupado com a ausência de água na cidade de Erechim. Ele sabia perfeitamente que para um bom desenvolvimento é imprescindível, acima de tudo, a presença da água. No final da nossa trajetória, gostaríamos de enfocar os viadutos da ferrovia. Nós estamos no município de Viadutos, daí o nome. Ainda hoje é possível contemplar os viadutos, verdadeiras obras de arte, feita com o progresso europeu de 100 anos atrás. O capital belga mostra nesta região todo o nível de desenvolvimento técnico. E também podemos dizer que estes viadutos se constituem em fontes de pesquisas permanentes para poder aquilatar o progresso e o avanço da técnica da Bélgica de 100 anos atrás. Podemos acrescentar que de Gaurama a Marcelino Ramos, passando por Viadutos, foi o trecho que mais consumiu vidas humanas na construção da ferrovia, especialmente na construção dos viadutos, que exigiu esforços permanentes, sacrifícios ingentes para poder dar condições à traficabilidade do trem há 100 anos atrás.
Realmente são histórias impressionantes. Eu nunca pensei que uma cidade tão pouco conhecida tivesse tanta coisa para contar. E tem muito mais, muito mais. Eu ficaria aqui por horas e horas lhe contando tudo o que aprendi com o meu velho pai. Agora sou eu que vou te contar uma história. Que história? Havia uma menina debruçada na janela de sua casa que chorava pela morte do seu cachorrinho. Com muita tristeza, observava o jardineiro enterrar o amigo de tantas brincadeiras. O avô, que a observava, aproximou-se, deu-lhe um abraço, pegou sua mão e a conduziu para outra janela. Mostrou-lhe um jardim florido e disse: "Está vendo aquela roseira cheia de flores amarelas bem ali na frente? Lembra que você ajudou a plantá-la? Era apenas um pequeno galho cheio de espinhos e hoje veja como está lindo." A menina enxugou as lágrimas que ainda corriam e abriu um largo sorriso, observando as abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre as rosas que enfeitavam o jardim. O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar aquele momento difícil, disse: "A vida, filha, nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar o quadro, vamos para a outra e certamente nos deparamos com uma paisagem diferente. Se você vê um quadro desolador, lembre-se de que existem muitas outras janelas com paisagens repletas de promessas de melhores dias. Não veja somente a janela da dor. Siga em frente, com ânimo e disposição. Agindo assim, o gosto amargo do sofrimento logo cede lugar ao sabor agradável de viver e saber que Deus nos ampara em todos os momentos da nossa vida."
dia. Bom dia. Você me dava um café? Conheço de algum lugar? O senhor também não me é estranho. E o que está acontecendo na cidade? Tudo enfeitado? É dia de festa? Ah, hoje faz 100 anos que o primeiro trem passou por nossa cidade. Peraí, hoje, dia 13? Não, hoje dia 12, é por isso que a cidade está enfeitada. Para a comemoração desses 100 anos. Ah. Sabe? Ah. Existe uma lenda que diz que essa região era chamada de Terra da Boa Esperança. E que Deus não permitia que nada de ruim acontecesse às pessoas que aqui moravam. E de vez em quando mandava anjos para ajudar as pessoas que enfrentavam problemas. Essa terra é um lugar abençoado por Deus. Mana, a aula? Obrigado. Explore.